Gente, hoje eu quero contar o meu segredo pra vocês de como eu fiz pra sempre ser um aluno nota 10, mas tem um detalhe muito importante que eu passei muita dificuldade, que foi quando eu comecei a tentar ser autodidata. Bom, eu sempre estive entre as melhores notas da sala, desde a época da escola até a faculdade. Isso sem precisar de processos muito cansativos ou complexos. E um dos motivos para conseguir isso para mim é muito claro. Eu sempre aperfeiçoei bastante a minha habilidade em não ser um autodidata. Hoje eu vou contar para vocês como eu fiz para aprender programação de uma forma muito eficiente. E como vocês podem aplicar isso na vida de vocês também com qualquer outro assunto também. Falando assim, parece que sempre foi muito fácil, mas é óbvio que com certeza não. E principalmente quando eu saí da faculdade foi quando tudo ficou 1000 vezes mais difícil. Porque a partir daí eu tive que começar a seguir os meus próprios passos. E aí o desafio é completamente diferente. Inclusive eu tava vendo um vídeo esses dias de uma pessoa que passou por uma situação bem parecida e bem inspiradora que eu quero mostrar pra vocês aqui também. Inclusive é uma pessoa aí bem famosa aqui na internet. Bom, como eu falei, na escola eu ia muito bem. E na faculdade também, porque o pessoal cobrava bastante da gente. Mas quando eu comecei a trabalhar home office ou quando eu quis estudar programação por conta própria, aí começou a ficar muito mais difícil. Mas eu consegui ainda bem solucionar esse problema e eu vou explicar isso muito bem pra vocês hoje. E pra exemplificar isso pra vocês, eu acho muito importante mostrar o caso de mais uma pessoa. E aqui eu vou mostrar pra vocês o caso da Jaden, que é uma youtuber gringa que já tem mais de 15 milhões de inscritos, então ela é muito famosa. E eu quero mostrar esse caso porque ela passou pela mesma situação que eu passei, mas ela solucionou de uma forma bem diferente. Bom, então eu vou mostrar aqui o vídeo dela sem áudio mesmo, mas ela teve um caso bem parecido com o meu, né? Então ela fala aqui no vídeo dela que ela era uma aluna bem exemplar, que ela sempre, tirava as melhores notas, ia muito bem em quase todas as matérias, ela fazia todos os trabalhos, entregava todas as lições de casa, ela até fazia as coisas de forma adiantada, né? Ela entregava as coisas, fazia as coisas na sexta-feira, que era para segunda-feira, então ela realmente era uma aluna bem exemplar. Só que o problema começou quando ela saiu da casa dos pais dela, começou a morar sozinha e começou a ir para a faculdade. Lá ela começou a pular classes, né? Não estava indo mais para as aulas, algumas, né? Ela começou a ter bastante dificuldade na hora de estudar, e aí ela começou a perceber essa diferença na produtividade que ela tinha quando era uma estudante de escola e agora na faculdade estava muito mais difícil. Isso, né, ela fala aqui que é porque ela estava começando a perder o interesse nas aulas e os professores na faculdade eram diferentes da escola, né, eles não cobravam tanto quanto os professores que ela teve durante a vida, durante a adolescência. Bom, e aí agora entra uma particularidade do caso dela, porque ela também é youtuber, né, de animação, e aí ela já tinha um canal no YouTube dela que estava dando muito certo, e aí ela tomou uma decisão muito importante na vida dela, que foi largar a faculdade para focar o tempo dela no canal do YouTube dela. Mas isso não vem muito ao caso, porque o que importa aqui é que a partir do momento que ela largou tudo e virou a própria chefe dela, né, gravando vídeo pro YouTube, aí as coisas pioraram muito, na verdade, porque agora ela totalmente tinha que fazer os próprios horários e as coisas ficaram muito mais difíceis. Então aqui ela começou a se questionar, né, porque antes ela achava que o problema era a motivação dela, porque ela não gostava das matérias que ela estava estudando na escola, mas aqui mesmo fazendo algo que ela gostava muito, que era gravar os vídeos pro YouTube e tal, aqui também ela não conseguia se dedicar e não conseguia fazer o que precisava ser feito, não tinha disciplina para fazer. Então aqui ela fala que ela começou a se sentir muito frustrada, porque com 10 anos ela era uma aluna perfeita e agora ela sente que ela é horrível, ela é preguiçosa, ela não faz as coisas, não tem disciplina. Então o pensamento que ela acabou chegando era que ela simplesmente tinha que tomar vergonha na cara e recuperar, né, invocar de novo aquela disciplina e comprometimento que ela tinha, igual quando ela era uma criança, mas hoje como adulta ela estava tendo muito mais dificuldade de ter a mesma coisa. Bom, dando um spoiler aqui, esse vídeo da Jaden na verdade é sobre TDAH, então a solução dela acabou sendo se tratar, né? Ela procurou um profissional, tomou medicamento e dessa forma ela conseguiu melhorar o cenário dela e começou a conseguir entender melhor por que ela estava tendo tanta dificuldade para fazer os projetos dela. Então se você suspeita que você pode ter TDAH, o correto é você consultar um profissional para isso. Mas de qualquer forma, o caso dela é muito interessante porque ele mostra como as pessoas, elas mesmo tendo facilidade durante a juventude, a adolescência, quando se tornam adultas elas podem começar a ter muito problema com foco e disciplina. Então o primeiro ponto que eu queria trazer nesse vídeo aqui é de que você não é um autodidata. Se você tinha isso na sua cabeça, por favor, tira isso da sua cabeça, porque na maioria dos casos não é uma boa ideia. Muitas vezes as pessoas acabam tendo esse pensamento de que eu aprendo melhor sozinha, melhor eu ver um vídeo na internet do que assistir a aula do meu professor, ou alguma coisa assim. Eu, por exemplo, já caí muito nessa situação. E o motivo para quase ninguém ser autodidata
é de que para você ser autodidata, você precisa de uma coisa que ninguém tem, que é a experiência no assunto que você está tentando aprender. É ter a experiência necessária para você conseguir traçar uma trajetória. Quando você está numa posição de uma pessoa que ainda não tem muito conhecimento, ou principalmente experiência dentro desse assunto, você não vai conseguir preparar um plano de estudos ou seguir um caminho de uma forma eficiente. Eu, por exemplo, recentemente, alguns meses atrás, eu estava estudando alguns conceitos fundamentais de programação. E aí eu consegui traçar um caminho para eu estudar os conceitos básicos novamente. Mas eu só consegui fazer isso porque eu tenho 10 anos de experiência programando. Então eu peguei todo esse meu conhecimento e montei aí um plano de estudos do que eu achava que era bom para mim. Mas mesmo assim eu não parei por aí. Eu fui atrás de outras referências, outros cursos, outros caminhos mais concretizados para eu seguir também. Então no meu caso, por exemplo, quando eu comecei a tentar estudar por conta própria, quando eu estava lá na época da faculdade, ou mais ainda quando eu saí da faculdade, quando eu comecei a trabalhar home office, eu tive que achar algumas saídas para mim. E não teve jeito, eu tentei de várias formas estudar por conta própria, mas as coisas só começaram a dar certo e caminhar e ter algum mínimo progresso quando eu peguei alguma trajetória estruturada. Porque uma coisa que eu tentei fazer era criar projetos pessoais, mas eu não conseguia criar os meus projetos pessoais porque eu não tinha motivação necessária, eu não tinha não é nem motivação, né? Não tinha um motivo mesmo para eu estar lá continuando e fazendo o meu projeto pessoal, a não ser do que o motivo de que eu queria aprender e estudar, né? Mas isso não era motivo suficiente para fazer eu tirar a bunda da cadeira, ou nesse caso, colocar a bunda na cadeira, né? E continuar construindo os meus projetos. Então, uma das primeiras coisas que eu tentei fazer, e que eu sempre dou de dica aqui também, porque eu acho uma ideia muito boa, é começar a utilizar roadmaps criados por pessoas na internet, né? Então, por exemplo, tem esse site aqui que eu já recomendei algumas vezes no canal, que é o roadmap.sh. Então aqui tem, por exemplo, o roadmap aqui de back-end, e você consegue seguir aqui, né, um caminho, uma trajetória já criada por várias pessoas bem experientes, e é uma trajetória aqui que faz bastante sentido de como você aprender cada um desses assuntos, né? Bom, quando você segue um roadmap criado por outra pessoa, aqui você já não está sendo mais tão autodidata, né? Por quê? Porque você está seguindo um mapa criado por alguém, mas aqui você ainda está estudando de uma forma bem autônoma, você, na verdade, ainda é quase um autodidata, né? Seguindo aqui esses roadmaps. Então, aqui tem vários tipos de roadmaps aqui, então fica a recomendação para vocês. Mas eu não sei vocês, para mim não é 100% suficiente ter um roadmap para eu seguir. Não é o suficiente para eu ter a disciplina necessária. E o que realmente resolveu o problema para mim foi de verdade, assim, sinceramente, comprar curso, né? Bom, no meu caso eu comprei, mas você pode assistir um curso de graça no YouTube ou alguma coisa assim. Eu normalmente gosto de comprar porque aí normalmente tem acesso a algum tipo de comunidade ou algum contato com o professor, e aí a partir disso você consegue ter alguma forma, né, de interagir com outras pessoas, e isso ajuda bastante também na motivação e na disciplina. A parte teórica do assunto você sempre vai aprender bem melhor na faculdade, mas a parte prática não tem jeito. Para mim, eu sempre precisei pegar cursos na internet mesmo. Com certeza é a forma mais eficiente de você fazer isso. E uma forma que realmente funciona, né? E aí, desde 2015, lá quando eu comecei a estudar programação, eu já tive vários cursos, né? Eu já comprei muito curso na Udemy, né? Cursos bem baratinhos lá que dá pra você achar por R$ 40, né? Então lá tem alguns cursos legais, mas isso aí eu já acho meio uma forma um pouco antiga comprar lá na Udemy, porque hoje em dia tem alguns cursos muito melhores em outras plataformas, né? Bom, alguns anos depois eu já estudei por algumas plataformas maiores, né, tipo Skillshare. Então, muita gente me pergunta qual curso eu recomendaria para uma pessoa que quer aprender programação agora em 2026. E eu sempre recomendo 1000% o curso do Felipe Deschamps, que é o curso.dev. Eu já fiz um monte de gente comprar esse curso aí, já fiz amigo, familiar, tudo fazer isso aí. Eu já recomendei esse curso aqui um monte de vezes de forma orgânica aqui no meu canal, no meu Instagram. E, inclusive, eles estão gentilmente patrocinando esse vídeo aqui. Mas isso não interfere em nada na minha recomendação deles que eu sempre dei pra vocês. Isso porque eu mesmo comprei e fiz o curso muito antes deles entrarem em contato comigo para fazer alguma parceria. Então eu fui aluno deles mesmo, comprei, gastei meu dinheiro antes de eu gravar esses vídeos aqui para esse canal. Eu fiz o curso e recomendo muito. E o curso aqui combina muito também com o tema desse vídeo, porque isso é uma coincidência também, mas ele combina muito porque ele também é estruturado aqui de uma forma, né, que ele separa em dias, então ajuda bastante nessa questão da sua motivação, de você manter a disciplina, porque ele tem esses, né, trechos pequenos aqui de conteúdo que você pode fazer uma vez
um trecho por dia, né, exatamente como eles indicam aqui, e vai sendo uma experiência muito boa, muito prazerosa, porque o curso ele realmente tem um nível de produção e didática de outro mundo, assim. Não tem nada parecido, nada igual na bolha. Então, esse aqui é o curso deles, né, aqui vocês conseguem ver que eles têm várias aulas aqui, com muito conteúdo bem aprofundado aqui, com o próprio Felipe Deschamps dando as aulas, né, e aqui tem todo o conteúdo, né, os alunos conversando e tal, então tem toda uma comunidade em volta, e inclusive, eles estão com uma promoção muito forte agora, que vai só até mais 4 dias depois do dia da postagem desse vídeo, que é isso aqui, né? Eles estão com essa promoção de compre um e leve dois. Então, quando você fazer a sua matrícula, até o dia 28/2 no máximo, você ganha um segundo acesso gratuito, que você pode presentear para um amigo, né? Ou para algum colega de trabalho, ou você pode também pagar com 2 cartões, né? Aí você divide o preço do curso entre 2 pessoas, e os 2 vão ganhar o acesso, né? Então, se você quer aprender programação da melhor forma que tem para aprender agora em 2026, dá uma olhada no primeiro link da descrição. Bom, então é muito importante mesmo que você tenha algum curso que você está fazendo para você ter, né, esse lado da prática mesmo, não só a teoria. Então é muito importante você ter algum curso fora da sua faculdade, algum curso que você estude de uma forma um pouco mais autônoma. Mas agora o outro ponto que eu queria trazer, que é o lado da teoria, que é, pelo amor de Deus, faça faculdade. Isso aqui eu tô falando pro caso de programação, tá? Um discurso que tá muito forte hoje em dia é o de não fazer faculdade, mas eu acho esse discurso bem perigoso e eu sou contra isso. Principalmente na área da programação, né? Eu sei que tem vários casos de pessoas que se deram muito bem sem fazer faculdade e, pô, eu não vou julgar isso, uma pessoa quer não fazer a faculdade, eu acho que ela pode sim ter muito sucesso sem fazer faculdade, mas seguindo a regra aí, né, seguindo a estatística, é bem melhor a gente fazer uma faculdade. E quem sou eu para duvidar dos dados? Na área de programação, eu mesmo tenho chefes, tenho, né, colegas de trabalho que tinham cargos muito bons e não terminaram a faculdade, mas eram casos bem específicos, né? Por isso que eu lembro dessas pessoas. Já os outros 98% das pessoas que eu trabalhei junto, eles eram formados em cursos de faculdade. Mas mesmo assim tem muita gente aí que não é formada tentando conseguir esses empregos. E onde que elas estão? Desempregadas. Isso porque a faculdade ela ajuda de várias formas, né? Ela vai ajudar no networking, então você vai conhecer bastante gente e você vai conseguir tirar muitas dúvidas da sua cabeça que você fica tentando tirar na internet, mas que você só vai conseguir tirar mesmo quando você tiver contato com pessoas que trabalham na área, na vida real. E outro ponto muito importante é que sim, dá para aprender muito na faculdade e aprender muito bem coisas que você só aprende na faculdade. Então, assuntos mais teóricos, assuntos mais fundamentais da programação, como estrutura de dados e algoritmos, ou sistemas operacionais, memória, segurança. Essas coisas são assuntos que exigem muito mais disciplina e dedicação para você aprender, muito mais profundidade, e é muito mais difícil você fazer isso de forma autodidata, de forma autônoma na internet ou estudando por conta própria. Então por isso que faz tanta diferença uma faculdade. Se você não quiser gastar tanto tempo, né, numa faculdade, você pode fazer um curso mais curto, como por exemplo análise e desenvolvimento de sistemas, o famoso ADS, que tem cursos aí com só 2 anos de duração. Mas mesmo assim eu recomendaria algo mais completo, como um curso de ciências da computação aí de 4 anos de duração. Porque aí num curso desses aí realmente você vai aprender de forma aprofundada todos os conceitos mais fundamentais. E muita gente hoje, né, tá se questionando se você precisa mesmo aprender tudo isso, até por causa do avanço da inteligência artificial. E gente, eu não vou mentir pra vocês, a gente tá num momento, esse momento aqui de gravação desse vídeo, que é fevereiro de 2026, a gente tá num momento que a inteligência artificial ela já tá um absurdo, ela já tá fazendo muita coisa, ela já tá conseguindo fazer muito trabalho de programador. Então sim, a inteligência artificial ela consegue fazer muita coisa por você, ela é igual uma calculadora que consegue fazer as contas por você. Mas não é porque uma calculadora sabe fazer conta de divisão que você não precisa saber fazer uma conta de divisão. É muito diferente também se você está aprendendo programação para ser um fundador de startup ou de criador de vários produtos digitais que você quer ser um empreendedor mesmo, ou se você está aprendendo programação para você ser um profissional especializado que sabe criar sistemas robustos que escalam e que entregam valor para muitas empresas gigantes. Se essa segunda opção for verdadeira, né, se você quer ser um profissional muito bom e aprofundado de programação, que vai conseguir ganhar salários muito altos, sim, você precisa muito saber o fundamento, a base, né, de tudo. Então sim, e vai continuar sendo muito importante o que você aprende numa faculdade de ciências da computação. Então se você tá aí, né, nessa época de faculdade, já tá matriculado num curso e tá meio inseguro, cara, fica tranquilo que tudo que você tá aprendendo é muito importante, por mais que às vezes não pareça. Porque até, cara, 7 anos atrás, quando eu tava fazendo faculdade,
eu também achava que muita coisa que eu estava aprendendo era inútil, mas não. Hoje em dia eu percebo o quanto tudo isso era muito importante, eu devia ter até ter dado mais atenção ainda. Então, resumindo, você vai aprender a parte prática nos cursos online que você vai adquirir na internet ou você vai assistir no YouTube de forma gratuita, e a parte teórica você vai aprender com bastante profundidade na faculdade. Mas agora voltando para o assunto de você ser autodidata. Eu realmente acredito que você não deve buscar ser autodidata, mas você deve buscar ser proativo, que são coisas bem diferentes. Então a pessoa que acaba se considerando autodidata, muitas vezes acaba cometendo o erro, né, de querer achar que ela consegue se virar sozinha, que ela não precisa ficar tendo muito contato social para tirar as dúvidas delas, né? Porque ela não quer se colocar nessa posição desconfortável de ter que pedir ajuda para alguém. Mas é muito pelo contrário, você tem que usar e abusar ao máximo dos recursos que você tem. Se você tem um professor para tirar dúvidas, se você tem um colega que sabe mais que você tem que usar e abusar desses recursos. E como que você faz isso sendo um estudante proativo? Então você vai tirar dúvidas, você vai ir atrás de referências, você vai conversar com seus colegas para comparar os seus projetos, você vai testar as coisas que você está aprendendo, você já vai testando na sua máquina, e principalmente uma dica muito importante, se você tiver com aquela motivação a mais, é você tentar estudar um tema antes de você ter a aula desse tema. Isso é muito importante e foi, cara, um divisor de águas assim que fez eu aprender de uma forma muito mais eficiente na época de faculdade. Porque o que eu fazia, eu checava, né, a grade curricular, lá as coisas que eu ia aprender ou o que ia ter na próxima aula, e eu já dava uma estudada, dava uma pesquisada na internet sobre esse assunto. Então, dessa forma, você potencializa todo o seu processo de aprendizado naquela aula, porque você já vai ter uma base do conhecimento e quando você vai assistir a aula, você vai poder comparar a forma como esse conteúdo é passado onde você leu, em livros ou na internet, como é que o professor passa esse conteúdo. Então você vai poder fazer essa comparação. Você vai poder também já chegar na aula com algumas dúvidas na sua cabeça que você vai querer tirar com o professor. Então isso de você dar uma olhada no conteúdo antes de ter a aula já é um passo aí muito importante que faz muita diferença, é um grande hack aí para você. Até porque se seu professor ele tem o mínimo de organização lá, né, ele já vai ter todo o caminho planejado do que vão ser as aulas, então você pode chegar para o seu professor e perguntar qual vai ser o assunto da próxima aula, e aí na próxima aula você já pode chegar tendo algum conhecimento. Isso aí, se não me engano, é até um método de estudo já conhecido, né, tem um termo para isso, que é o método de sala de aula invertida, né, onde você primeiro estuda um assunto, depois você já chega já conhecendo um pouco disso para o seu professor. E agora eu quero falar aqui um ponto para vocês, que é um ouro aqui desse vídeo para vocês, que é como você ser, de uma forma muito mais efetiva, um ótimo não autodidata. E eu vou te dar 5 dicas para isso. Então a primeira dica é que você entenda o objetivo da aula antes de assistir a aula e depois valide se você atingiu esse objetivo. Então uma forma boa de fazer isso é realmente fazer isso que eu acabei de falar, de você entender com o professor qual vai ser o assunto da próxima aula, dar uma estudada, entender qual o objetivo que o professor quer ter com essa aula, por exemplo, é aprender laços, pode ser, por exemplo, aprender laços de repetição em alguma linguagem, e aí depois de terminar a aula você vê consigo mesmo se você conseguiu aprender isso de verdade. A segunda dica é que você não seja uma máquina copiadora. Então, na hora de você assistir uma aula de uma forma que você quer ser eficiente, a forma mais eficiente com certeza não é só você ficar copiando o que o professor está falando ou o que ele está escrevendo na lousa. Até porque todo esse conhecimento que ele está passando já vai ter, ou provavelmente num slide que ele tem, ou numa uma base de referência, ou já tem com certeza na internet também. Então você não precisa copiar na hora lá. E aí com isso a gente chega na terceira dica, que é muito mais importante do que copiar, é que você entenda a lógica por trás do que o professor está te ensinando. Então, ao invés de só reproduzir o que ele está falando na sua folha de papel ou no seu computador, ao invés disso, você tente ao máximo entender a lógica, como cada peça interage entre si, como tudo isso funciona. E agora um ponto fundamental, se você perceber alguma falha, alguma dúvida nessa lógica, levanta a mão e tira a dúvida com o professor. Isso é muito importante, porque às vezes você pode até achar que está entendendo, mas só quando você levanta a mão e vai tirar uma dúvida, aí sim você percebe mesmo se você entendeu ou não. Só quando a gente coloca a informação para fora, a gente percebe se ela está entrando para dentro da nossa cabeça da forma correta. Então, às vezes, até só formular uma pergunta já é o suficiente, né? Porque quando você vai formular a pergunta, você já entende, já tira sua dúvida consigo mesmo. Então, preste muita atenção na lógica do que o professor está passando. E aí agora a gente chega na quarta dica, que é que você também não vai ficar, né, só parado olhando, você pode também fazer algumas coisas no seu computador durante a aula de programação, que é uma coisa que sempre funcionou muito bem para mim, que é testar variações e suposições do que você está aprendendo.
Então, se o professor está ensinando um laço repetitivo com while lá, um exemplo que você está fazendo, tenta fazer de uma forma um pouco diferente. Você usa um for, por exemplo, eu estou dando aqui um exemplo de programação, tá? Mas você usa um for, por exemplo, e faz de uma forma um pouco diferente, e aí você pensa numa suposição que você tem, vai tentando mexer uma pecinha para ver se funciona, para ver se a lógica vai funcionar, né? Ou mais legal ainda do que ficar só fazendo, né, coisas avulsas, assim, testando as lógicas e as suposições, agora a gente chega na quinta dica, que é crie seu projeto pessoal com base nas coisas que você está aprendendo na aula. Eu, por exemplo, na época da minha faculdade, eu criei esse site aqui, que foi basicamente um site que é um grande centralizador de todos os exercícios que o professor estava passando durante as aulas de programação. Então eu criei aqui, ó, fiz todo um layout aqui usando, né, de forma responsiva, até eu acho aqui, eu fiz mais ou menos aqui, ó, tem até um botão aqui de menu, né? Então eu fiz um layout de forma responsiva para ir colocando aqui todos os exercícios que o professor foi passando, né? Então assim você já consegue, né, testar todas as variações, as suposições que você quer fazer nos seus exercícios e ao mesmo tempo você ter um projeto pessoal que você está fazendo com uma motivação muito boa e que não vai falhar, que é ter que fazer os exercícios e entregar as coisas que o professor está pedindo. Então é assim que eu consegui vencer a preguiça de fazer um projeto pessoal usando a motivação da obrigação de entregar os exercícios para o professor. Bom, e englobando tudo isso, né, juntando todas essas coisas que eu passei para vocês, foi dessa forma que eu consegui ao longo dos anos ser um aluno que tinha ótimas notas de uma forma que não trazia tanto, de uma forma que eu não tinha que me sacrificar muito, ficar penando de estudar, sabe? Era uma forma mais natural, né? Tudo que eu mostrei aqui basicamente se resume em você prestar bastante atenção na aula, essa é a parte mais importante. E aí tirar as dúvidas. Se você não fizer isso, depois você vai ter que sozinho em casa ficar estudando de forma autodidata, procurando vídeos na internet para tentar tirar as dúvidas que você poderia ter tirado tudo só levantando a mão algumas vezes na sala de aula. Então agora, para fechar o vídeo, eu queria deixar um conselho meu aqui para você, que na verdade são 3 conselhos. O primeiro é que eu falei aqui, por exemplo, para você adquirir cursos online e tal, mas se você não tiver dinheiro, pô, procura aí um curso de graça no YouTube, ou, por exemplo, peça ajuda para um amigo. Ele vai ficar muito feliz em querer te ajudar, e essa é a melhor forma da gente aprender, né? Tendo essa interação social. O segundo conselho aqui do meu coração é que você não tente fazer tudo sozinho, tá? Você não precisa enfrentar toda essa dificuldade de você conseguir a sua oportunidade, de você conseguir crescer na sua carreira, tudo por conta própria. Então peça ajuda, procure alguém, algum mentor para te guiar, converse com os professores, converse com as pessoas da sua sala, seus colegas, com a sua família. Não tente entender tudo por conta própria, porque você vai se perder, você vai entrar aí num buraco de minhoca, num caminho aí que você vai ficar perdido. E o terceiro conselho que eu quero deixar para fechar esse vídeo é que o processo de aprendizado muitas vezes, e sempre na verdade, ele vai ser um processo muito difícil e vai nos trazer muitos questionamentos, vai fazer a gente duvidar de nós mesmos. Mas o primeiro passo para a gente aprender alguma coisa é reconhecer que a gente não sabe nada sobre aquilo e que a gente vai ser muito ruim naquilo. Então, primeiro, aceita que você não sabe e segundo, não tenha vergonha disso. Fale para as pessoas e peça ajuda. Então é isso, espero que esse vídeo tenha trazido várias informações de muito valor para vocês. Se vocês estão interessados em um curso para aprender programação de forma prática, dá uma olhada no primeiro link da descrição que eu recomendo de verdade, o curso.dev do Felipe Deschamps. Eu fiz e gostei muito e recomendo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e deixa um comentário pra gente conversar. Beleza? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e um abraço!